Meus amados, a graça e a paz estejam no coração de cada um de vocês, amém? Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor que eu recebi nessas madrugadas, onde eu tenho orado ao Senhor. E eu queria que você, se você pudesse acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia para você tirar também as suas dúvidas, que eu possa tentar passar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Mateus capítulo 22, a parábola das bodas, ou das bodas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encorajou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrar. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Eu parei nesse último versículo aqui no 14, porque eu tinha uma visão, um entendimento sobre ele. Mas sabe, como Deus ele é maravilhoso, porque eu interpretava esse versículo de uma forma, mas quando eu li essa parábola, Deus me mostrou esse versículo de uma outra maneira. E depois no final a gente vamos conversar sobre isso. Mas vamos voltar à mensagem do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei aqui simboliza Deus, e as bodas de seu filho é Jesus. Interessante que o rei, ele envia os seus servos a chamar os convidados. Essa palavra, os servos, vamos colocar nos nossos dias de hoje, meu irmão. Os servos aqui somos nós, somos eu e você, que saímos para levar a palavra do Senhor, para convidar, para chamar aquelas pessoas que precisam do Senhor, de nós levarmos o seu amor, o seu evangelho, o seu reino. Interessante que o rei aqui, ele convida. Quando você vai numa festa, você é convidado por alguém, essa pessoa te conhece, então ela não manda convite para quem ela não conhece, ela manda para quem ela conhece. E Deus aqui, ele conhece a todos. O rei aqui conhece a todos. Ele envia o convite para todos aqueles que ele conhece. Amém? E continuando. E quando o Senhor enviou os seus servos a convidar, esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. No versículo 5 entendemos que muitas vezes
algumas pessoas estão mais preocupadas com os prazeres dessa vida, com as coisas que elas conquistaram, com os seus negócios, com os seus trabalhos. Não que nós devemos trabalhar, irmãos, nós temos que trabalhar, temos que sim conquistar as nossas coisas, mas aqui fala que eles estavam mais preocupados com essas coisas. E muitos hoje, até mesmo dentro das igrejas, estão preocupados com aquilo que têm, estão deixando de vir à casa do Senhor, de fazer a vontade de Deus, por causa dos prazeres desse mundo, dos seus afazeres. Muitos só vêm à igreja somente aos domingos, e no decorrer da semana, nos dias que são às vezes mais importantes, que é o estudo bíblico, que é a oração, estão deixando de vir. Por quê? Porque preferem vir somente no domingo. Ah, não tenho tempo. Irmão, há tempo sim, irmão, há tempo. A palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você sorrir, há tempo de você chorar, há tempo para tudo. Mas sempre colocamos coisas nas nossas vidas que nos afastam do Senhor e nos dão desculpas de não vir à igreja. E vamos continuar. E os outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram. E nós vemos muitos isso hoje em dia. Por quê? Porque a palavra do Senhor em alguns países ainda é proibido pregar, é proibido falar do Evangelho, e muitos cristãos são mortos. Eu estou trazendo isso para o dia de hoje, irmão. Muitos cristãos mortos por causa de levar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. E continua dizendo: o rei, tendo notícia disso, encorajou-se. Essa palavra encorajou-se é ficar irado, se irou, sabe? E enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Talvez a gente possa tentar levar esse versículo como Sodoma e Gomorra, que o Senhor avisou, e aquele povo não quis se arrepender. Amém? E vamos continuar no versículo 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Eu parei nesse versículo porque eu comecei a ver que Jesus, ele estava diante do templo quando ele começou a falar essas parábolas. E diante do templo ele pregou também, falou sobre a figueira seca que não dava fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira. Ele falou sobre o batismo de João, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavadores maus. E ele fala isso para aqueles fariseus, aqueles que eram os intérpretes da lei naquele momento diante do templo. E ele fala assim, um pouco acima, no capítulo 21, no versículo 43: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Como nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, sabe? Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, mas não é porque nós estamos no tempo da graça, meu irmão, que nós vamos fazer tudo o que nós queremos, vamos viver da nossa maneira. Mais para frente você vai ver aqui, por causa da festa nupcial daquele homem que não estava vestido com veste, nós temos aqui, entendemos que quando Deus nos dá algo, se nós não fizermos caso disso, ou então deixamos para lá, meu irmão, Deus vai tirar isso da gente, porque o reino de Deus foi tirado do povo. Que povo? Daquele que era dele, porque Jesus veio para os seus não receberam. E em João capítulo 1, verso 12, fala que mas a todos quanto receberam deles poder serem feitos filhos de Deus. E a salvação foi estendida porque ele veio para os seus, e os seus não o quiseram. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo, porque às vezes Jesus vai falando, pessoas são enviadas nas nossas vidas, e a gente vamos deixando de ouvir a palavra do Senhor, não vivendo com aquilo de acordo com a palavra do Senhor. E em Apocalipse fala que será tirado a nossa coroa.
continuando. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos o que encontrares. E os seus servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. Deus continua a chamar todos. Deus continua a chamar a prostituta, Deus continua a chamar o idólatra, Deus continua a chamar o viciado, Deus continua a chamar o assassino, Deus continua a chamar o adúltero, o homossexual, a lésbica. Deus continua a chamar. Porque a palavra do Senhor fala assim, que Ele chamou tanto o mal como os bons. Só que aqui parou a parte que o Senhor fez até eu marcar na minha Bíblia. Agora que começa a mudança. Por que a mudança? Porque quando Ele chamou quando os servos chamaram esses convidados, aqui continuando, fala que a festa nupcial ficou cheia de convidados. E quando essa festa ficou cheia, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E interessante que na passagem, antigamente, quando uma pessoa era convidada para ir, essa pessoa tinha que ir com a melhor roupa, com a sua melhor vestidura, tinha que se arrumar. É a mesma coisa no casamento. As bodas falam de casamento, cerimônia, de celebração. Você vai num casamento de qualquer maneira? Você vai numa festa de qualquer maneira? Não, você vai bem arrumado, preparado. E quando o rei viu esse homem que não estava com veste nupcial, ele disse-lhe: amigo, como entrastes aqui e não tenho veste nupcial? Vamos parar por aqui. Essas vestes nupcial são as vestes de Jesus, as vestes de justiça que Jesus pagou um alto preço naquela cruz e nos deu. E sabe, meu irmão, cabe a mim e a você querer usar essa veste. Você tem todos os direitos de querer usar ou não, mas muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor e não pedimos para que o Senhor troque as nossas vestes, que o Senhor nos dê vestes de justiça, vestes de adoração, vestes de santidade, para poder estar no altar do Senhor, ou até mesmo para poder cantar, pregar. Vamos para Isaías 61. Isaías 61 fala, no versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com ativos e como uma noiva se enfeita com suas joias. Vamos para Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Voltando a Mateus. E no versículo 12, que ainda fala: e disse-lhe, amigo, como entrasse aqui não tendo veste nupcial? Eu entendo também aqui um pouco nesse versículo, que tem aquele versículo em Mateus 7,13, que muitos vão querer entrar dando um jeitinho. Por quê? Porque lá em Mateus 7,13, fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontram. Irmãos, tem muitas pessoas que acham que vão entrar no reino dos céus de qualquer maneira, e não vai ser de qualquer maneira. Você não pode viver uma vida servindo a dois senhores, como a palavra do Senhor diz. Muitos estão no altar do Senhor
tendo relações sexuais. Eu não posso entrar no reino dos céus quando estou sozinho em casa, na internet, vivendo na pornografia. Eu não posso estar aqui e querer entrar no reino dos céus mexendo com a mulher do vizinho. Eu não posso entrar no reino dos céus de qualquer maneira, praticando imoralidade. E eu falo do jeitinho, porque muitos, meus irmãos, hoje, como a gente vê, que é uma vergonha, muitas vezes para nós que somos evangélicos, porque pessoas estão envergonhando o evangelho, pastores amolestando crianças, líderes de jovens. E quando essas pessoas não têm arrependimento, vivem na iniquidade. A iniquidade é aquilo que nós sabemos que fazemos e não nos arrependemos. E porque o Senhor vai dizer lá em Mateus 7, Mateus no versículo que fala que é Mateus acho que 5 que fala que muitos diante daquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, nós profetizamos, curamos os enfermos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Para quem o Senhor vai dizer isso? Para quem, meu irmão? É para o ímpio? Não. É para aqueles que muitas vezes estão aqui em cima, ou até mesmo estão pregando, até mesmo estão evangelizando, profetizando, curando enfermos, mas no seu oculto, só o Senhor, sondando o coração, sozinho, sabe o que a pessoa faz. Vamos refletir muito isso, meu irmão, porque antes também de eu estar falando isso para vocês, vocês acham que a palavra não veio para mim? Eu tenho buscado ao Senhor um propósito, pedindo ao Senhor que venha gerar a cada dia frutos dignos de arrependimento. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E voltando, disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Voltando até um pouco atrás do versículo que eu sei que Deus está falando, lembrai-vos da parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Por que que o noivo não reconheceu aquelas 5 nécias? Porque o azeite e a lâmpada tinham se apagado. Não deixe, meu irmão, que o azeite falte e sua lâmpada apaga a luz do Senhor. O salmista Davi fala que as minhas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. E por último, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu tinha uma interpretação sobre esse versículo. Eu sempre achava que Deus chamava sim todos, mas escolhidos eram aqueles escolhidos para uma obra específica. O Senhor disse para mim, sentado aqui nesse altar de madrugada: o que você tem feito para você ser escolhido? Porque quando eu chamo, eu olho, eu vejo, eu conheço. Mas a partir daí, meu irmão, quando a gente é chamado, a gente tem que fazer algo para ser escolhido. É a mesma coisa numa competição. Quando você vai, você quer ser escolhido, você tem que fazer algo, o melhor seu, você tem que dar o seu melhor. No trabalho, lembra daquela palavra que Jesus fala dos 5 talentos? Deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para outro. A pessoa que tinha 5, ela se esforçou e conseguiu mais 5. O outro que tinha 2 também se esforçou e teve mais 2. Mas aquele que tinha 1 nem sequer fez nada.
Espero que você reflita nessa palavra, que as suas vestes sejam trocadas, meu irmão. Peça ao Senhor para que o Senhor venha trocar as suas vestes. Amém? Porque as bodas estão aí. O Senhor já tem preparado a celebração. E o reino dos céus está às portas. Jesus está às portas. E não é de qualquer maneira que vamos subir, irmãos. E a você também que me escuta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você possa ter entendido. Amém? Glória a Deus. Que você fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.